Olá, estamos novamente aqui através deste canal do YouTube destinado à discussão de temáticas do direito penal e hoje retomamos a sequência lógica de nossas aulas, trazendo aqui à baila a discussão dos efeitos de uma condenação criminal. Primeiramente, né, eu peço a todos que curtam este vídeo e também compartilhem este vídeo pelas mídias sociais e também façam comentários aqui no YouTube, porque demonstra, na verdade, não só o interesse dos senhores neste material, mas também ajuda esse canal a disseminar as suas ideias e essa discussão do direito penal atual. Então, buscando agora encaixar exatamente o nosso objetivo de discussão dos efeitos da condenação criminal, passo a discorrer brevemente que, obviamente, a consequência primária, né, a consequência jurídica direta, imediata da sentença penal condenatória, né, obviamente, é a imposição de uma sanção penal, né, seja ela uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva, que seja convertida em razão dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, ou mesmo uma sanção penal atinente a uma multa. Assim, são vários efeitos primários que uma sentença condenatória relega a este condenado, né? Assim, exemplos rápidos, né? Como a revogação obrigatória ou facultativa da suspensão condicional da pena, né? A revogação obrigatória ou facultativa do livramento condicional, né? O aumento ou interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva executória, né? A possibilidade óbvia de reconhecimento da reincidência, claro, obviamente na prática de nova infração criminal após condenação transitada em julgado, a possibilidade de revogação quando constatada a reincidência da reabilitação, conforme estabelece o artigo 95 do Código Penal. Né? Também, outro exemplo, o impedimento de concessão de determinados privilégios, como do furto privilegiado, da apropriação indébita privilegiada, do estelionato privilegiado, e assim por diante. Né? Tanto podemos mencionar ainda um exemplo, né, da impossibilidade de eventual concessão de suspensão condicional do processo, lá na forma da Lei 9.099, no seu artigo 89. Né? Então, e obviamente, né, a final delas todas é a inscrição do nome do condenado no rol dos culpados. Só que além de todas esses efeitos, né, característicos e que todos nós sabemos aí na ponta da língua, a sentença penal condenatória também possui outros efeitos acessórios, outros efeitos que podemos chamar de secundários de natureza penal e extrapenal. Né? Eles estão previstos num tópico específico do Código Penal, entre os artigos 91 e 92 do Código Repressivo, e houve recentemente, né, em 2019, a inclusão do artigo 91A, que veio a instituir uma nova espécie de confisco, né, que demandará aqui uma fala breve sobre nova forma, né, de extensão destes efeitos secundários da sentença penal, mas gostaria de tratar esse tema numa aula à parte, né, porque se trata de uma nova guinada legislativa do direito penal brasileiro e ainda há uma grande discussão, é muito efervescente esse tema perante a doutrina brasileira. Então eu vou falar brevemente hoje sobre a inclusão deste artigo 91A ao Código Penal e demandará, obviamente, na sequência, uma aula específica sobre essa temática. Tá? Então, assim, iniciando aqui esses efeitos secundários tradicionais previstos no Código Penal, né, nós podemos dizer que e tratar aqui dos efeitos extrapenais desta sentença condenatória, que se divide em efeitos genéricos desta condenação e efeitos específicos. O primeiro efeito genérico
desta condenação, este efeito extrapenal, é tornar certa a obrigação de indenizar, né? Então, se o condenado condenado, né, o réu, torna líquida e certa a obrigação de indenização, né? Principalmente se essa indenização já conste no próprio corpo da sentença penal condenatória, né, que é uma das hipóteses de dedução já pelo juízo criminal deste dano material devidamente comprovado. Se houver a dedução já, né, deste valor na sentença penal condenatória, essa sentença, obviamente, ela fará coisa julgada no cível, constando ou não, né, este valor determinado, mas constando o valor, essa sentença condenatória se transforma num título executivo judicial, né, como fosse um título, uma sentença normal, a ser liquidada na esfera civil, conforme disposição até do artigo 515 do Código de Processo Civil. Então, esta obrigação de indenizar, ela não se trata de uma pena criminal, né, mas ela se trata, né, de um efeito acessório extrapenal da condenação. E, portanto, por se não se tratar de um efeito criminal, né, de uma pena criminal, ela se estende aos herdeiros, né, eventualmente em caso de falecimento do condenado, obviamente até o limite da sua herança. No caso, também é interessante mencionar aqui o papel importante que a Defensoria Pública tem exercido, né, na execução ou na propositura dessas ações para ressarcimento do dano das vítimas, né, o papel que tem sido executado. Mas também é bom mencionar que o Ministério Público, em caso de pessoas comprovadamente pobres, na acepção jurídica do termo, poderá o Ministério Público e estará legitimado a propor esta ação indenizatória ou, né, a execução desse título constante de uma sentença penal condenatória. Por outro lado, é bom mencionar também que a sentença absolutória criminal não impede a propositura de uma eventual ação indenizatória, exceto, obviamente, quando essa condenação sustentar-se no reconhecimento da inexistência material do fato, né? Também quando o autor for considerado, não é ele o titular daquele fato criminoso, ou seja, não foi ele o autor daquele crime, ou que ele tenha agido, né, sob uma das excludentes da criminalidade, né, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito ou o estrito cumprimento do dever legal. Ainda não impede a propositura da ação civil ex delito, né, a ocorrência, por exemplo, da prescrição ou qualquer outra forma de extinção da punibilidade, como, por exemplo, né, a própria morte do condenado, né, poderia se propor a ação judicial dentro, claramente, do limite da herança do patrimônio deixado pelo condenado, promover essa ação de reparação de dano contra os seus herdeiros. Tá? Já a segunda hipótese genérica, esse segundo efeito acessório extrapenal, consubstancia-se na perda em favor da União dos instrumentos do crime. Né? Aqui nós temos assim um desalinho, né, e até uma saída de rota da própria estrutura da nossa Constituição Federal de 1988, né, que prevê a impossibilidade do confisco, mas aqui estamos claramente diante de uma hipótese de confisco na esfera penal, com efeitos extrapenais, e também agora nós temos uma construção muito clara de uma nova forma de confisco, que se discute inclusive a constitucionalidade, prevista no artigo 91A, numa revisão feita ao Código Penal e à legislação criminal de forma geral agora no ano de 2019, no final, né, do ano passado, conhecida como pacote anticrime. Então, neste caso aqui, nós estamos falando da perda em favor da união dos instrumentos do crime. Aqui se trata, na verdade, de uma espécie de confisco na legislação penal, né? Não é pena, da mesma forma que o item tratado anteriormente, mas é um simples efeito da condenação. Né? Então, portanto, aqui no 91, eles se limitam aos instrumentos ou produtos do crime, né? Diferente lá
da hipótese do artigo 91A, que será tratado na sequência numa aula específica sobre isso. Então, por instrumentos do crime, né, nós podemos dizer que são os objetos empregados na prática da execução do crime, tanto podem ser objetos de utilização, de uso proscrito em lei, proibido, como bens que podem, a priori, ter utilização lícita, mas, no caso específico, terem sido utilizados para a prática de um ilícito criminal. Então, esses objetos, instrumentos, podem ser armas, veículos, computadores, etc. Tá? Já o produto, né, os produtos do crime, são as coisas que são adquiridas diretamente, né, com o crime, ou seja, qualquer espécie de vantagem, valor, coisas adquiridas com a prática do crime, por exemplo, a compra de bens móveis, bens imóveis, carros, né, são produtos dessa origem, desse liame, né, com a prática delitiva. Mas é importante aqui deixar muito claro, né, que neste caso é preciso demonstrar ou comprovar no caso concreto um vínculo entre a infração penal praticada e o proveito obtido. Isso que não consta efetivamente lá no artigo 91A, né, que será tratado com mais propriedade numa oportunidade posterior. Né? Então, essa questão da inclusão do 91A, através da Lei 13.964, ela alterou completamente esse paradigma, né? Criando uma nova forma de confisco, né, que tem espantado muito e causado um grande dilema na própria doutrina penal e também ainda não foi tratada pelas cortes nacionais, principalmente esse aspecto da desvinculação, né, dessa nova espécie de confisco por ganho patrimonial de um tipo penal específico. Né? Ficou desamarrado, né, ficou desamarrado esse efeito extrapenal da condenação de um tipo penal específico, que é uma característica do direito estrangeiro na confecção desta forma de confisco, conforme incluído agora em 2009 no Código Penal Brasileiro. Mas voltando ao tema aqui, né, referente a essa perda em favor da união dos instrumentos do crime ou propriamente do produto do crime, cabe ao Ministério Público, por força do artigo 125 do Código de Processo Penal, né, propor a ação de sequestro para tentar, né, no caso concreto, o confisco desses bens ou destes valores ou qualquer forma de proveito, né, que tenha havido em relação desta realização de uma conduta criminosa. Então, assim, nem sempre, é bom deixar claro, que os instrumentos do crime, né, possam ser ou devam ser confiscados, né, não será obrigatório, sendo, por exemplo, que o porte ou detenção desse instrumento, na hipótese de constituir um fato ilícito, se torna obrigatória a apreensão. Porém, existem outros instrumentos utilizados para a prática de um crime que a sua estruturação, a própria sua constituição, ela não tem uma natureza de ilicitude. Por exemplo, um carro, né? Um veículo não é feito, não é estruturado para fins de cometer um crime, mas pode ser utilizado para o cometimento de um crime. Como carro, instrumentos de trabalho, né, computadores. A finalidade da construção dele não é ilícita. Porém, alguém pode, né, destinar um veículo, por exemplo, para um transporte de drogas. Né? Então, mesmo sendo um veículo, um objeto ou um bem de porte ou de uso lícito, neste caso, ele pode sim ser perdido em favor da União por conta dessa utilização ilícita deste bem, tá? Mas nem sempre, portanto, é óbvio que essa apreensão ocorrerá. Por exemplo, num acidente de trânsito, né? Não teria lógica porque decretar o perdimento deste veículo por conta de ocorrência de um crime de lesão corporal culposa, por exemplo, num acidente de trânsito. Né? Então, portanto, esta perda dos instrumentos do crime nem sempre são viáveis, mas sendo obrigatória quando o porte ou o uso desses instrumentos esteja proscrito ou proibido em lei. Outra questão aqui para se realçar, né, que pode ser que esse autor do fato criminoso, né, esteja usando ou utilizando um bem pertencente a terceiro. Caso esse terceiro
seja, no caso concreto, comprovadamente um terceiro de boa-fé, obviamente que esta apreensão deste objeto, por exemplo, de um carro pertencente a terceiro, não pode ser mantida. E aí, portanto, existe uma ação própria, né, chamada de embargos de terceiro, previsto no artigo 129 do Código de Processo Penal, que permite esta defesa patrimonial por conta desse terceiro de boa-fé. Feita esta análise rápida, mas acredito que profícua com relação a esses efeitos extrapenais genéricos, cabe agora discorrer sobre efeitos específicos da condenação criminal, no tocante a esta acessoriedade, né, dos efeitos de uma condenação. Então, portanto, esses efeitos específicos, obviamente que eles não são automáticos. Houve até recentemente alguma discussão no tocante à perda de cargos eletivos por conta de uma condenação criminal e se restabeleceu, né, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a exigência de se constar especificamente e estar fundamentado na sentença condenatória a ocorrência ou a concretização destes efeitos extrapenais específicos, né, por força claramente do disposto na clara redação do artigo 92, parágrafo único do Código Penal. Então, o grande mote aqui é analisar a hipótese de desmembramento, de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, obviamente se satisfeitos os requisitos do artigo 92, inciso 1º, a linha A e B, né, dividido em duas etapas aqui que precisam ser muito bem esclarecidas. Tá? Então, neste primeiro tópico aqui, não se destina apenas aos chamados crimes funcionais, né, mas para qualquer crime que um funcionário público comete, né, com violação de deveres que a sua condição de funcionário impõe, né, nas seguintes hipóteses. Né? Então, o primeiro caso. Então, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, né? Então, portanto, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública, né, haveria a possibilidade aqui de, acessoriamente, o juiz aplicar esse efeito específico condenatório devidamente fundamentado para que houvesse a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo. Há uma discussão muito forte na doutrina, e eu me filio àquela que, na hipótese do caso concreto, por exemplo, alguém que ocupe 2 funções públicas, por exemplo, um cargo público perante um determinado município e ocupe, por exemplo, um cargo de professor numa outra instituição pública, não tendo vedação de acumulação deste cargo. Suponha que o ilícito venha a ser cometido em decorrência deste cargo público numa determinada prefeitura. Eu entendo que não é automática a perda desses dois cargos. Ele seria demitido, né, por conta deste efeito específico da condenação criminal, mas não abrangeria o outro cargo que não veria relação, né, com esta sua atividade criminosa. Então, neste caso concreto, permaneceria ainda intacto a sua relação de emprego como professor, por exemplo, numa instituição pública. Então, nesse caso, aqui ele perde o cargo, a função ou o mandato eletivo, porém, não impede que ele faça um outro concurso público posterior, né, ou que ele, após cumprido esse lapso temporal, por exemplo, de inelegibilidade, conforme estabelece a Lei Complementar 64 de 90, que ele venha, obviamente, a alçar um novo mandato eletivo, seja concorrendo uma nova eleição ou ocupando um cargo público, exercendo ou passando, né, pelas provas de um concurso público. Então, aqui é importante mencionar também uma outra hipótese, aí não acobertada pelo direito penal e pela hipótese prevista aqui no artigo 91, que também pode haver a demissão de alguém que for condenado, né, por uma pena inferior a 1 ano, com abuso de poder ou violação do dever inerente do servidor público, porém, esta demissão terá que ser viabilizada mediante um processo administrativo disciplinar,
né, por força da regra motora do artigo da Lei 8.112 de 90, do Estatuto do Servidor Público Federal, que tem reflexo nos estatutos dos servidores estaduais e municipais. Obviamente, garantido o devido processo legal, o direito ao contraditório, a ampla defesa, se caracterizado, no caso em tela, uma infração disciplinar, poderia sim ser demitido a bem do serviço público por um processo administrativo disciplinar. Portanto, não haveria relação aqui com o que nós tratamos no artigo 91 do Código Penal. Só que existe aqui também um outro efeito específico de condenação de servidores públicos, quando a pena, aqui precisa se atentar, quando a pena aplicada ela é superior a 4 anos. Neste caso aqui, são crimes comuns, não havendo necessidade de qualquer relação com a administração pública, né? E aí isso, obviamente, se o juiz entender que no caso concreto é incongruente esta condenação com a continuidade de uma atividade pública, seja num cargo, né, numa determinada função, ou mesmo o exercício de um mandato eleitoral, o juiz devidamente fundamentado declarará esta perda do cargo, função ou do mandato eletivo. Aí temos um outro efeito, outros efeitos específicos da condenação, referente à incapacidade para o exercício do pátrio poder, da tutela ou curatela, quando o condenado comete crimes dolosos, né, sujeitos à pena de reclusão contra filho, né, contra tutelado ou curatelado. Essa previsão está bem delineada no artigo 92, inciso 2º do Código Penal. Então, portanto, qualquer crime doloso praticado contra o filho, tutelado ou curatelado, desde que haja sujeição de pena de reclusão, né, mesmo que esta pena, no caso concreto, não venha a ser aplicada. Por exemplo, entre dentro de uma daquelas hipóteses do 44 do Código Penal de substituição ou de aplicação de uma pena alternativa. Então, basta, né, que tenha previsão, né, abstrata desta pena de reclusão, mesmo que ela venha, no caso concreto, a ser substituída por uma pena alternativa. Tá? E isso, obviamente, da mesma forma que nós tratamos dos outros itens, deve ser devidamente fundamentada e um efeito específico, né, portanto não automático, desta sentença condenatória. Então esta, né, que tem que mencionar muito claro aqui, que esta incapacidade, ela eventualmente pode até ser restabelecida, né, até por exemplo, através de uma ação de reabilitação, que será o próximo tema que nós trataremos na próxima videoaula, né, mas somente em relação a outra pessoa, né, o que não há permissão. E na minha ótica, a doutrina acertadamente descreve sobre isso, não teria lógica alguma alguém que comete um crime doloso, né, com previsão de pena de reclusão contra um filho, por exemplo, ter restabelecido o pátrio poder. Então isso está rechaçado pela doutrina, rechaçado pela jurisprudência e na minha ótica, o sentimento do legislador quando construiu o artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Então esta pessoa que se mostrar incapacitada por conta desse efeito extrapenal específico da condenação criminal, ele fica incapacitado para exercer de forma plena o pátrio poder, por exemplo, só podendo, em caso de reabilitação, né, ser restituída esta capacidade do exercício do pátrio poder, curatela ou tutela em relação a outra pessoa, não em relação àquela vítima do crime específico. Então isso nunca voltará, não vai ser restabelecida esta capacidade do condenado em relação àquela determinada pessoa, determinada vítima. E por fim, como efeito específico aqui da condenação, né, um efeito extrapenal, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Né? Fica muito claro isso, porque aqui não pode ser confundida com a proibição temporária de dirigir prevista lá no artigo 47 do Código Penal brasileiro, né, que se trata, na verdade, de uma hipótese de substituição da pena
privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, tá? Então aqui é a exigência que o crime seja doloso, né? Aí, obviamente, que o veículo está sendo utilizado para fins ilícitos, tá? Então muito claro para deixar aqui esta evidência, né, e esta separação do que se trata de proibição temporária prevista no artigo 47 do Código Penal. E aqui brevemente, só para não deixar passar em albis, a reforma à vida agora em 2019, através da Lei 13.964, incluiu-se uma nova espécie de confisco no direito brasileiro. Apesar de ser muito comum esta hipótese, né, no direito estrangeiro, aqui ainda não era plenamente estruturada, né, e ela, acredito eu, e aqui é uma crítica mesmo, ela tenha sido introduzida de uma forma um pouco cambaleante e um pouco solta dentro do Código Penal, né, não havendo uma vinculação muito clara, muito específica, muito clara não há vinculação com o tipo penal. Então diz o artigo 91A que na hipótese de condenação, né, por infrações às quais a lei comine pena superior a 6 anos de reclusão, né, então a pena máxima, com superior a 6 anos de reclusão, pode ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, né, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Né? Então aqui está claro que não há uma vinculação a um tipo penal específico, né, que é um peculato, uma lavagem de dinheiro, um roubo, né, ou qualquer atividade criminosa, por exemplo, exercida por uma associação criminosa, né, por uma quadrilha especializada, né, que ela está solta no Código Penal, na parte geral do Código Penal. Então aqui nós temos uma nova espécie de confisco sem vinculação direta com um tipo penal. Como já foi dito, né, no direito estrangeiro geralmente há uma vinculação a um crime específico e aqui muito claro esta possibilidade no que nós conhecemos de crime de colarinho branco, né, ou os crimes de corrupção, né, que nós ouvimos falar aí corriqueiramente e vieram à tona nas grandes operações policiais, né, nas operações aí conhecidas de âmbito nacional, como a Lava Jato e outras que a precederam. Tá? Então, para fins deste confisco, né, algumas coisas interessantes aqui a mencionar, né, e disse aos senhores que gravarei uma aula específica sobre isso. Acho que aqui o tempo é muito curto para dedicarmos uma discussão a fundo sobre esse tema, principalmente em relação ao seu ineditismo, mas temos que dizer, né, que neste caso o condenado obviamente pode demonstrar no caso concreto, né, a inexistência dessa incompatibilidade patrimonial, né, mostrando que esse patrimônio acrescido ele foi por um outro caminho, mas ele foi ilícito, né, por exemplo, uma herança recebida, né, uma valorização patrimonial muito grande por conta às vezes de um imóvel, né, numa determinada região que ele acabou se transformando por conta de infraestruturas públicas. Esse imóvel tinha um valor pequeno e acabou crescendo muito por conta desta valorização por fatores externos. Né? A outra coisa interessante de se mencionar aqui que a perda prevista neste artigo aqui, desta diferença patrimonial, deste ganho patrimonial em desconsonância com os rendimentos lícitos deste condenado, né, o Ministério Público deve deduzir isto já desde o início da denúncia. Né, e se isto não constar, não é possível, obviamente, que o juiz venha apreciá-la por conta da sentença condenatória. E, obviamente, constando na denúncia, tem que indicar precisamente a diferença apurada. Né? Então, ele tem que apurar o que tem de patrimônio lícito e o que teria sido incrementado ilicitamente. E aí, por conta do parágrafo 4º deste mesmo artigo 91A, na sentença condenatória, obviamente, o juiz tem que declarar claramente a diferença apurada e especificar quais os bens, né, cuja perda será determinada no caso concreto. Então, essa aqui é uma construção legislativa nova, né, e interessante aqui que o parágrafo 5º fala de instrumentos utilizados também para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias, né, que esses deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado,
né, dependendo, obviamente, da decisão judicial, né, onde tramita a referida ação penal. Né, e, obviamente, que esses bens, esses produtos encontrados em poder de organizações criminosas e milícias que não põem em risco a segurança das pessoas, a moral, a ordem pública, nem ofereça riscos sérios para a utilização de cometimento de outros crimes por outras pessoas. Né? Então, essa aqui é uma construção legislativa nova, interessante, mas que demandará uma aula específica sobre isso. Eu gostaria de discutir a fundo essa nova hipótese de confisco que tem gerado muita crítica doutrinária e ainda nós não temos um posicionamento jurisprudencial por conta do ineditismo e do pouco tempo de vigência desta legislação. Mas na sequência tratarei com certeza desse tema, né, se necessitar, inclusive trarei aqui, farei convites a penalistas, né, para que possamos discutir aqui francamente esta temática. Tá? Então espero que tenha atendido os anseios de todos os senhores no tocante à temática hoje dos efeitos da condenação criminal, esses efeitos extrapenais genéricos e específicos, e já deixando aqui um convite para a próxima aula nossa, que será gravada na sequência, falando sobre a reabilitação criminal, né, as hipóteses de propositura da ação de reabilitação criminal. Tá bom? Então espero que tenha atendido a todos, deixo um grande abraço e peço, como de praxe, que os senhores curtam, compartilhem este vídeo, este canal, para que nos incentive a continuar aqui o debate das questões de direito. Então um grande abraço a todos e até a próxima aula.